primeira notícia de hoje é investimento em startups cresce 80%. Então, tem uma coisa interessante nessa notícia, porque eu não sei se vocês lembram, vocês que acompanham, há um tempo atrás teve uma notícia que o investimento anjo tinha caído no Brasil, né? Então, o investimento em startups, pelo menos o investimento anjo, semente, tinha caído. E aqui eu expliquei na live os porquês disso, não vou falar aqui de novo. Se você tem dúvida, se você gostou do tema ou não entrou nesse dia, procura aí mais para trás aí na nossa lista de vídeos que você vai achar o Live News sobre isso, ou o replay para você assistir só a parte dessa notícia, porém, dessa vez foi o contrário. Então, os investimentos cresceram 80%, ou seja, cresceu bastante, quase dobrou. Então, vamos entender um pouco sobre isso aqui. Os dados foram divulgados pelo Distrito, que está aqui listado na matéria como uma consultoria de inovação, e que eles estão informando que o volume de investimento chegou a 2,7 bilhões em aporte no ano passado, no caso aqui 2019, e o crescimento de 80%, né, comparado com 2018, quando houve cheques que totalizaram 1,5 bilhão. Então foi de 1,5 bilhão para 2,7. Então quase dobrou mesmo. Então, ao todo foram 260 rodadas de investimento, foram realizadas na temporada passada, então esse volume aqui de 2,7 bilhões foi dividido nessas 260 rodadas, não é uma distribuição igual, então não adianta você fazer uma conta aí de 2,7 bilhões dividido por 260, que você não vai chegar nos tickets de todo mundo aí, logicamente, são rodadas diferentes. Eu vou falar daqui a pouco aqui de alguns tickets que tiveram nessas rodadas aí, né? Gente que recebeu muito, gente que recebeu pouquinho. Foram realizadas ano passado, de acordo com os números aqui, né? O estudo foi para exclusividade aqui no estado. Então, o número de aportes, né? Informação legal aqui para situar também. O número de aportes que cresceu 8,3% em comparação com a temporada de 2018, mas não bateu recorde, né? Em 2017 aconteceram 263 investimentos no país, totalizando 905 milhões. Então, guarda bem esse número, porque eu vou usar ele depois numa outra coisa aqui na frente. Em 2017, foram 263 rodadas aí de investimentos para empresas diferentes, startups diferentes, e totalizaram 905 milhões, ou seja, quase 1 bi, né? 900 e poucos milhões. Então, a frase que o CEO aqui, o cofundador da Distrito, falou é o seguinte, ele falou: há uma evolução maior no mercado nacional e também uma maior liquidez no mercado global. Isso tudo beneficia os investimentos. É porque, né, também tem muita empresa estrangeira investindo no Brasil. Tem fundos que são de outros países, tem grupos de investidores de outros países que estão investindo bastante no Brasil. Então, eu também já fiz uma live news aqui falando para vocês como que o Brasil lidera não só a inovação, mas também investimento na América Latina. Então, bastante gente que é focada na América Latina tem feito investimentos aqui no Brasil, né? Então, na análise deles aqui é o seguinte, ó, responsável por ao menos 10 cheques em startups brasileiras no ano passado, incluindo os unicórnios Gympass, Quinto Andar e Log, foi o grupo japonês SoftBank. Então, até semana passada a gente falou disso aqui, né? Falou dos unicórnios. Então, a gente citou essas três aqui, tudo SoftBank, certo? Que é fundo lá do Japão. Segundo eles aqui, surge como fiel da balança nesse crescimento, porque segundo a reportagem aqui, né, eles cortaram um pouco de investimento aqui, não só no Brasil, mas em geral, porque depois que deu probleminhas aí, né, com o Uber e com a WeWork e tal, então eles ficaram meio assim, então mais modestos aí nos investimentos. Então é isso que eles falaram aqui. A participação da empresa movimentou 1,3 bilhões, respondendo por quase metade do volume de aporte registrado em 2019. Tá? Então, ele falou assim, ó, o cenário deve ser diferente nesse ano. Depois dos problemas apresentados por WeWork e Uber, duas das principais apostas do SoftBank no exterior, né? Exterior para quem está no Japão, né? Fora do Japão lá, fora deles lá. A asiática já admitiu que fará menos investimentos no país em 2020, no caso, o país aqui Brasil, né? Na visão de Gerun, que é o Gustavo Gerun, não sei se é Gerun, como é que fala, que é o CEO da Distrito aí, isso não necessariamente será um problema. Olha a frase dele. O mercado tem se sofisticado nos últimos anos e atraído cada vez mais investidores estrangeiros, avalia. Então, foi o que eu falei aqui antes, tem muita empresa estrangeira investindo no Brasil, isso a gente sabe disso, né? Então, não é novidade para ninguém. E cada vez mais pessoas conhecendo startups, entendendo de inovação, aumenta o interesse mais ainda. Então,
é natural da globalização, vai ter cada vez mais empresas de qualquer país investindo em qualquer país. Vai ter daqui a pouco fundo de investimento brasileiro investindo em startup do Japão também. Não é só o Japão que vai investir aqui ou os países que são mais economicamente desenvolvidos, mas vai ter startup com investidor de país subdesenvolvido e startup rodando no país desenvolvido, que isso não tem problema nenhum. Já existe hoje, né? Mas não é tão aberto assim, tão divulgado. Então, outra coisa que eles analisaram na pesquisa aqui é que as fintechs estão liderando esses investimentos. Então, a maior parte foi para a fintech. Então, eu falei para vocês decorarem o número lá, então é por causa disso aqui agora. Que o levantamento deles diz o seguinte, que as fintechs, né, para quem não sabe, as fintechs são startups que focam no mercado financeiro, ou seja, concorrente dos bancos, tipo aí Nubank e qualquer outra solução aí financeira, foram o setor que mais recebeu a atenção dos investidores no Brasil, que foram tudo 62 investimentos que somaram 935 milhões. Então, só lembrando vocês, eu falei aqui que em 2017 foram 263 investimentos. Então, nesse ano as fintechs foram só 62 e elas somaram 935 milhões. Quando em 2017 todos os investimentos somaram 905 milhões. Então, em um volume menor de investimento, só as fintechs desse ano já bateram todo o investimento de 2017. Então, tá mais ou menos no mesmo volume. Só as fintechs. Então, realmente é um número consideravelmente expressivo aqui para o nosso mercado no Brasil. A coisa tá evoluindo, tem dinheiro aí. Você aí que é empreendedor de startup, que fica reclamando aí que não tem dinheiro, que não consegue investimento, filhão, você tem que formatar melhor seu negócio aí, porque dinheiro tem. Vou dar uma olhada no chat aqui. Pessoal aí dando os alôzinho. Se o áudio tá bom, tá ruim, nada a ver, fala pra nós aí. A Amanda falou aqui quase lá, na trave do 1 bi. Pois é, então, em 2017 quase bateu 1 bi e agora só as fintechs já estão quase batendo 1 bi. Então, nesse ano de 2020, com certeza, ultrapassa isso aí, ou dobra, pelo menos, né? Então, no volume que as coisas estão, esse ano cresceu 80%, então não é de se admirar. Então, por último aqui, tem a dizer o quê? Segundo o levantamento também deles, 87 aportes foram realizados em capital semente. Então, por isso também, né? O volume alto. Então, são muitos aportes de valor mais baixo, tá? Para você saber que o capital semente é quando a startup está em estágio inicial, tá mais... a primeira rodadinha de investimento dela é o mais profissionalizado. E o cheque fica entre até uns 500 mil, né? E o pessoal avalia aqui 500 mil a 5 milhões, mas geralmente o capital semente não chega nisso tudo não. 5 milhões já está meio que ticket de série A, vai. A matéria falou aqui, mas não considero muito não. Outros 40 investimentos foram realizados na fase série A, que fala quando a empresa começou a amadurecer, né? Então, além disso, 38 investimentos foram realizados em fase pré-semente, quando a empresa ainda está em estágio embrionário, ou seja, é o early stage mesmo, que a gente fala aqui que é a galera que está nas primeiras fases. Você que assiste aí nossos vídeos no canal do Startadora, tem vídeo aí da jornada do empreendedor de startup, falando aí das fases como a gente organiza aí a evolução. Então, se você já viu, quando a gente fala aqui pré-semente, é a fase de ideação, pré-operação ou operação. E o semente é para a fase de tração e o série A, B, C e o alfabeto inteiro lá é tudo fase de expansão, beleza? Só para vocês entenderem aí. Então, falou aqui 500 mil a 5 milhões semente. 5 milhões é muito para semente aqui. Talvez estão calculando em dólar, transferir para real aqui, dá às vezes umas distorções assim. Belezinha, pessoal? Foi? Tá feito aí? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma dívida? Falem agora porque eu vou para a próxima notícia, hein?